Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como baixar, instalar e configurar o Minisap para que você possa treinar ABAP e Fiori. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se você puder contribuir com o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Eu já fiz um vídeo desse, mostrando como instalar o Minisap, só que uma versão um pouquinho mais antiga ali do Linux, O SAP no caso não mudou, tá? É a mesma versão, 7.52. Só que tentei simplificar um pouco mais com relação ao outro vídeo. Então eu estou gravando aqui no dia 2/5/2025. Eu montei esse tutorial para você seguir passo a passo. Eu vou colocar essas informações também na descrição do vídeo para que vocês possam copiar e colar os links, as configurações, beleza? Então vamos lá. Você tem que usar um sistema operacional de 64 bits, para que tudo funcione de forma adequada. E as versões que eu estou colocando aqui, eu recomendo que você siga exatamente o que está aqui nesse roteiro. Por quê? Se você usar uma versão mais atualizada, por exemplo, do SUSE ou do SAP, pode ser que mude alguma coisa, tá, no procedimento. Então muita gente vai tentar usar a versão atualizada e vai dar diferença, vai dar algum erro. Então, para que tudo funcione corretamente, eu reforço que tem que ser essas versões, tá, pessoal? Beleza, então vamos lá. Você tem que usar um sistema de 64 bits. Qual que é os requisitos de hardware? Tem um processador x86-64, que praticamente todo mundo tem. 4 GB de RAM e 8 de swap. Pelo menos 100 GB de espaço livre para a instalação do servidor. E 2 GB de espaço livre para a instalação do cliente, do SAP GUI, que é o software que vai ser usado para acessar o servidor SAP. Então vamos lá, o que a gente precisa? A gente precisa baixar o servidor SAP, que é o SAP NetWeaver AS ABAP Developer Edition 7.52 SP04, conhecido como Minisap. Então aqui está o link que você vai acessar. Você vai precisar de um software para gerenciar a máquina virtual, no caso aqui vai ser o VirtualBox. E um sistema operacional, para rodar o servidor SAP, que vai ser o SUSE versão 15.4. Aqui está o link. Eu deixei o link aqui direto porque aqui no caso do SUSE já aponta para a versão correta. Se você acessar pelo Google e ir na página principal, vai estar uma versão mais atualizada, que não vai funcionar, de acordo com esse roteiro aqui. Então esse é o link já da versão correta, 15.4. E aqui tem um link da comunidade ali do SAP, onde fala de um ajuste no script de instalação, no install.sh. Do jeito que está, se você tentar instalar, não vai dar certo. Antes de instalar, você tem que tem que fazer uma correção nesse arquivo. Então aqui está o link, eu vou explicar depois para vocês. Então vamos lá, vamos acessar os links aqui. O primeiro é para baixar o servidor SAP, junto com o cliente também, e a parte de licença do banco, está tudo aqui nessa página. Então, acessando esse link, você vai pesquisar aqui SAP NetWeaver. Pode colocar só o comecinho aqui e dar um Enter. Ele já vai encaminhar para o produto correto, que é esse daqui. Aqui você tem 11 arquivos, são 11 partes aqui, mais a licença do banco. Então você vai baixar cada parte dessa e deixar num diretório, beleza? Eu não vou baixar aqui porque eu já baixei, Então, para agilizar aqui o vídeo, então você baixa aí na sua máquina. Quando você clicar, ele não vai iniciar o download automaticamente. Ele vai pedir uma conta SAP. Essa conta, se você não tiver, é só criar. Passa os dados aqui, seu e-mail, nome, tudo que ele pedir. Segue até o final e você vai conseguir baixar. Não precisa ser uma conta especial de consultoria, nada demais. É uma conta que qualquer pessoa consegue criar. Então, baixando aqui cada parte e a licença do banco, a gente vai baixar o VirtualBox. Aqui eu estou no Windows 11, então eu vou baixar o Windows Host. Você vai clicar aqui e ele já vai começar a baixar. Depois você vai baixar o sistema operacional, o Linux, no caso aqui o SUSE. Então, acessando esse link, você vai cair nessa página, tem vários arquivos aqui. O arquivo que a gente vai precisar está na segunda página. Então, clique aqui na segunda página e você vai baixar esse daqui, ó. O OpenSUSE Lip 15.4 tem que ser essa versão. DVD x86-64 media.iso.
de 3.8 GB. Então é só clicar aqui que ele vai começar a baixar. Aqui está aquele post que eu falei, onde diz como fazer a correção no arquivo de instalação. A gente vai ver depois isso aqui, os detalhes, tá? Então beleza, então baixe os arquivos do servidor SAP, junto com o cliente, a licença do banco, o VirtualBox e o SUSE. Então já baixei aqui, vou mostrar para vocês. Aqui está o SUSE, o VirtualBox e os arquivos do Minisap junto com a licença do banco. Beleza? Então depois que você baixar esses arquivos, você vai seguir com o tutorial. Então vamos voltar aqui. Já baixei todos os arquivos. Depois você vai... baixamos aqui o VirtualBox, SUSE e os arquivos do Minisap. Agora a gente vai fazer a instalação padrão do VirtualBox. É só clicar ali no instalador, seguir os passos, né, até o final, não precisa mexer em nada, que vai dar tudo certo, beleza? Eu não vou fazer aqui porque eu já tenho instalado, tá, pessoal? E também não tem segredo nenhum. Depois que você instala o VirtualBox, você vai abrir o VirtualBox. Então, vou abrir o meu aqui, vai aparecer essa tela aqui para vocês. E você vai clicar na opção novo, ó, essa aqui, ó. Aqui ele pede um nome para sua máquina virtual. Vou colocar aqui Minisap, mas pode ser o nome que você quiser. Aqui não precisa mexer na pasta. Imagem ISO. É aqui que você vai informar o caminho da imagem que você baixou do SUSE. Como eu já tinha feito antes, ele já está meio que no histórico aqui. Mas pode selecionar aqui outro e procurar onde você baixou a imagem ISO. Então selecione aqui. Depois você vai mudar o hardware. Então aqui a memória eu vou deixar 8 GB, tá, pessoal? Se você tiver uma máquina mais potente, com muito mais memória, pode aumentar aqui um pouco se quiser. Mas 8 GB para mim é suficiente para não ficar travando muito ali, né? Na verdade quase não trava, tá, pessoal? Pelo que eu estava mexendo aqui, dá tranquilamente. Processadores, deixar um CPU mesmo. E disco rígido, você precisa de no mínimo 100 GB. Todas essas informações eu já coloquei aqui em cima, os requisitos de hardware. Então deixamos aqui 100 GB. Vamos finalizar. E ele já está pronto para começar a iniciar a máquina virtual. Só que antes a gente vai fazer algumas configurações. Então já deixei aqui, ó, acesso às configurações. Então clica aqui na engrenagem. E vamos mudar aqui, por exemplo, na parte do avançado. Aqui talvez vai ficar no Basic para você. Pode mudar para o Expert. E aqui você vai clicar no avançado. Aqui na área de transferência compartilhada, vamos deixar bidirecional, arrastar e soltar bidirecional. Caso a gente precise copiar alguma coisa, mandar algum arquivo para lá. Aqui não precisa mexer em nada. Processador, tudo certo. A parte de rede, que é importante. Então vamos lá. Rede. Aqui na rede ele está como padrão NAT, a gente vai deixar NAT. Porém, eu estou mostrando aqui a configuração Bridge também. Mas qual que é a diferença? O NAT, eu até deixei uma imagem aqui pronta para explicar melhor para vocês. Então temos o NAT, que é o padrão, e o Bridge. Então no NAT, a máquina host, a máquina que está hospedando a máquina virtual, que seria a sua máquina normal aí mesmo que você está usando, ele vai ter um IP, certo? No meu caso aqui, o meu IP é 192.168.0.10. Pode ser que no seu computador vai ser outro IP, não tem problema. E a máquina virtual, aqui no VirtualHost, toda a máquina virtual que eu criei, quando você coloca como NAT, ele sempre pega esse IP. Mas pode ser que ele pegue outro, tá? Sem problemas. Nos meus testes aqui é sempre esse aqui, ó, 10.0.2.15. Esse é o IP interno da máquina virtual. Então, sempre que você quiser referenciar a máquina virtual, você vai usar esse IP. Aqui, sem mapeamento de portas, tá? Se você tentasse acessar o Minisap no próprio PC, você colocaria esse IP, né, da máquina virtual, na porta 3200, que é a porta que o SAPGUI responde, tá, pessoal? Então, se você usasse o IP interno do próprio PC, ele daria um erro, porque esse IP não pode ser usado fora da máquina virtual. Por isso que eu só estou dando um exemplo aqui que daria erro se você tentasse conectar dessa forma. Em outros PCs da rede, é só para reforçar também, se você tentasse acessar de outros PCs dentro da sua rede local, com o mesmo IP e mesmo porta também daria erro. Porque esse IP é só interno, dentro da máquina virtual. Fora da máquina virtual, ele não acessa. E aqui,
Temos um outro exemplo. Se eu colocasse o IP da máquina host, que está hospedando a máquina virtual, também daria erro, tanto acessando do próprio PC, como de outros PCs da sua rede local. Então, quando você usa a NAT, você não consegue acessar a máquina virtual, o servidor SAP, dentro da máquina virtual, pelo IP interno e pelo IP externo. Só que isso aqui é sem mapeamento de portas. Com o mapeamento você consegue. Então, eu dei um exemplo ali. Depois que você mapeia as portas que você precisa, no caso do servidor SAP são 4. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, sem mapeamento você não consegue acessar as portas que você precisa. Então, com mapeamento, você consegue. A gente vai mapear as 4 portas para quem estiver acessando o servidor SAP pelo IP da máquina host. No caso aqui o meu é 192.168.0.10. Então depois do mapeamento você acessa do próprio PC, vai dar certo. Já fiz todos esses testes, tá pessoal? Para vocês não terem nenhuma complicação depois. E outros PCs da rede também você consegue acessar. Então você pode instalar o servidor SAP numa máquina física dentro da sua rede local e acessar o Minisap de outra máquina. Se tem um notebook, alguma coisa assim, você consegue acessar também, tá? Usando o IP e a porta. Beleza? E o bridge, como que funciona? Você também tem o seu IP da sua máquina, né? Host, que aqui no meu caso é 192.168.0.10. E você vai ter o IP da máquina virtual, que aqui vai ser atribuído pelo seu roteador modem que você tem na sua rede local. Aqui no meu caso está com a DHCP ligado, que é o serviço, o protocolo que ele te dá o IP para os seus dispositivos da rede local, computador, celular, o que for. Então eu coloquei aqui 192.168.0x. Por quê? Porque esse IP ele vai ser dinâmico, ele vai dar o IP que ele tem disponível ali no momento. Então é só para representar que é dinâmico esse X. Depois, sem mapeamento de porta, será que funciona conectar no Minisap? Do próprio PC, usando o IP que o roteador vai dar para sua máquina virtual, funciona normalmente. Então vamos supor que é 192.168.0.20. Se você colocando esse IP, vai funcionar. De outros computadores da rede, também funciona normalmente. Então, sem o mapeamento de portas, ele já funciona, tá pessoal? Então, é mais simples nesse ponto de vista. Então, não é necessário nenhum mapeamento de portas entre a máquina virtual e a máquina host quando você está usando o bridge. E eu coloquei aqui uma atenção, por quê? Se você puder, você fixe o IP tanto da sua máquina host como da máquina virtual. Porque toda a configuração que você fizer agora vai continuar funcionando amanhã e depois. Qual que é o problema? Às vezes o DHCP ele atribui outro IP para sua máquina virtual ou para sua máquina host. O que vai acontecer? Você configurou tudo no IP, aí ele vai lá, muda o IP. Já para de funcionar ou seu servidor ou sua configuração do SAP Guia acaba ficando desatualizada. Então, para evitar problemas futuros, eu recomendo que você fixe seu IP lá no roteador, né? Você pode logar no seu roteador. Eu vou mostrar aqui no exemplo do meu caso, como que faz. Que você coloca lá, quando for esse MAC, que é o endereço físico da sua placa de rede, quando for esse MAC, eu vou dar sempre esse IP para a máquina, tá? Então você consegue configurar isso lá no seu roteador. Mas isso aqui é muito complicado, eu não tenho acesso ao roteador, eu não sei fazer isso, tá? Porque cada roteador é um jeito diferente. Então, às vezes você nem tem acesso ao roteador também, não tem a senha e tal. Então, não tem problema, tá, pessoal? Faz a configuração que tá a mais simples, NAT, sem mexer com isso, deixar o IP fixo, que vai funcionar também. O único probleminha é que talvez, se o seu roteador mudar o IP da sua máquina, pode ser que pare de funcionar o acesso ao Minisap. Você tem que ir lá e mudar a configuração do SAP Guia. No caso do servidor aqui, no caso do NAT, eu acho difícil mudar esse IP, tá, pessoal? Eu nunca vi mudar. É sempre esse IP. Então, não vai dar problema com o Minisap. Ele vai sempre estar rodando na sua rede local, dentro da máquina virtual, com esse IP. O problema é o mapeamento de portas e a configuração do SAP Guia. Pode ser que isso pare de funcionar. Porque se mudou o IP da sua máquina host, você tem que ir lá no seu SAP Guia e apontar para o novo IP. O mapeamento é a mesma coisa. Você mapeou que era o IP X para dentro desse IP. 10.0.2.15. Agora não é mais o IP. Você vai atualizar o mapeamento para que ele continue funcionando. Beleza? Eu vou mostrar para vocês onde faz o mapeamento. A gente vai fazer esse mapeamento agora. Então pode ficar tranquilo que eu vou mostrar tudo que você precisa. Beleza. Se eu fosse recomendar, eu faria bridge.
porque daí ele já tem um IP exclusivo aqui para a máquina virtual dentro dessa rede local, não precisa fazer mapeamento, então eu acho melhor. Só que a maioria das pessoas vai ter que usar o NAT, até para não complicar muito a vida, né? Beleza? Então vamos voltar aqui no tutorial. A gente vai fazer a configuração da rede agora, tá? Então vamos lá no VirtualBox. Tá aqui NAT, vamos deixar NAT. Endereço MAC. Aqui, como a gente não vai mexer com IP fixo agora, até para não complicar para vocês, eu não vou mudar. Se eu quisesse colocar aqui um MAC específico, até para facilitar, daria, né? Pode digitar aqui, ele gera um MAC aqui para você. Vou mostrar aqui a configuração do roteador. Só por curiosidade, tá, pessoal? Avançado, rede, configurações de LAN. Então aqui, ó, eu já até tinha deixado, ó, quando for esse endereço físico, eu vou reservar esse IP para minha máquina host, essa daqui. E a máquina virtual, quando for esse MAC, que é um MAC que eu gerei aqui, não veio, né, esse MAC, vai ser sempre esse IP, tá? Então aqui é aquela configuração que eu falei, eu colocaria bridge e usaria sempre esses IPs aqui, fixos, tá? Para não ter problema futuro. Então vamos voltar aqui no VirtualBox. A gente não vai fazer aquela configuração. Eu não vou mexer no MAC aqui também. Se eu quisesse colocar aquele lá, era só mudar aqui, ó. Que é o MAC que já está preparado para o IP que eu colocaria lá no modem, tá? Para deixar fixo. Mas não precisa mexer nisso. Sei que você queira seguir pelo outro caminho. Então vamos deixar a NAT aqui. E o que você precisa? Só fazer o redirecionamento de portas. Clica aqui e clica no mais. Aí a gente vai fazer 4 configurações, tá, pessoal? Então eu deixei 4 linhas aqui. Aqui no roteiro eu deixei o que você precisa fazer. Então a primeira é o SAP-GUI. Então vamos lá. SAP-GUI. Tá aqui. Endereço IP do hospedeiro. Vai ser o IP da sua máquina host. No meu caso, 92.168.0.10, tá? Você pode se perguntar, mas como que eu sei o IP da minha máquina host? Vamos lá no prompt de comando, né? Vou dar aqui um Windows R, ou você pode acessar pelo iniciar, cmd. Pode digitar ipconfig. Aqui aparece, ó, o IP da minha placa de rede principal, que é essa daqui mesmo, tá? 192.168.0.10. Ah, mas o meu é diferente. Aí você vai considerar o IP que aparece para você, tá bom? Vamos lá, então. 192.168.0.10. Porta do hospedeiro. A porta do SAP-GUI é a 3200. IP do convidado é o IP que foi atribuído para a máquina virtual. Como a gente não executou nada ainda, e a gente está usando o NAT, provavelmente o VirtualBox vai dar esse IP aqui, ó, 10.0.2.15. Depois a gente vai conferir isso também. Então, 10.0.2.15. Porta do convidado vai ser a mesma, tá? Então, assim que uma conexão for feita nesse IP e nessa porta, o VirtualBox vai encaminhar lá para dentro da máquina virtual. No IP da máquina virtual, o IP interno, para a mesma porta, tá? E vai ser a mesma coisa para as outras, tá? O IP aqui vai ser igual, aqui também vai ser igual. Então, vamos só replicar. Aí vai ter a porta 3300, que é a porta do Screen Painter, quando você quiser mexer com alguma tela. A porta do HTTP, que é 8000, que é a parte web, né, para você mexer com Fiori, por exemplo. E a porta HTTPS, que é a web também, só que segura, com criptografia e tudo mais. Então, 44300. Aqui vamos mudar a descrição. Aqui vai ser Screen Painter. Aqui vai ser HTTP, HTTPS. Beleza, vamos dar OK. Então é isso que você precisa fazer. Deixar a NAT aqui, que já vem com padrão, e fazer o mapeamento. É só isso, parte de rede. Beleza, vamos ver se precisa mexer alguma coisa. Depois a gente vai fazer uma configuração de pasta compartilhada, para a gente compartilhar a pasta de instalação que está na máquina host com a máquina virtual, para fazer a instalação de fato. Isso aqui a gente vai fazer depois. Vamos dar um OK. Pronto, agora a gente já pode iniciar a máquina virtual. Então é só clicar aqui no iniciar.
Vamos aguardar. Aqui ele está pedindo, está perguntando se a gente vai fazer boot do disco, né? Ou fazer uma instalação. Como a gente não instalou nada ainda, vamos fazer uma instalação. Só dar um Enter, né? Ah, uma coisa importante antes que eu me esqueça. Caso, sempre olhe a descrição do vídeo, porque eu posso esquecer alguma coisa aqui de falar que seja importante, ou fazer uma correção que eu falei errado. Então, olhe na descrição do vídeo que eu vou fazer uma nota depois para informar vocês, tá? Vamos esperar aqui ele carregar a parte de instalação. Beleza. Idioma, vamos mudar para português do Brasil. Português brasileiro, ele já muda aqui o layout do teclado. Vamos clicar aqui em próximo. Repositórios online. Pode apertar sim para ativar os repositórios. Que não precisa mexer em nada. Vamos clicar em próximo. Função do sistema. Aqui ele te apresenta várias áreas de trabalho que você pode escolher. É a parte de interface gráfica mesmo. Eu estou acostumado mais com o Genome, então eu recomendo que você selecione essa também, porque se você mudar aqui para o KDE, por exemplo, pode ser que os ícones, as opções estejam em lugares diferentes. Então, para não ter confusão, selecione Genome também. Vamos clicar aqui em próximo. Particionamento sugerido, não precisa mexer nas partições. Próximo. Região Brasil, São Paulo, deixa assim também. Próximo. Criar o novo usuário. Vamos criar o usuário ABAP. Senha. Vou colocar aqui ABAP 2025 com A maiúsculo. Dessa forma. Eu recomendo que você não mude nada, tá, pessoal, da configuração que eu estou fazendo aqui. Porque se você mudar, pode ser que dê um erro por causa disso. No vídeo anterior, muita gente falou nos comentários que não funcionou, deu tal erro. Aí a maioria foi porque mudou alguma coisa. Então eu recomendo que não mude nada, porque por mais que seja uma coisa que você fala, isso aqui não vai interferir. Às vezes interfere. Então, para evitar erros, dor de cabeça, faça exatamente tudo que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Versões, configurações, tudo mais. Vamos lá, então. Confirmar a senha, ABAP 2025. Então, deixe marcado aqui usar esta senha para o administrador do sistema, que é o usuário root. Então, a gente vai usar a mesma senha para tudo, tanto para o ABAP, como para o root e para o NPL ADM, que é o usuário que vai ser criado aqui na instalação. Login automático, eu deixo marcado aqui também. Vamos clicar em próximo. Aqui ele vai mostrar as configurações da instalação. A gente só vai mudar uma coisa aqui no final. Ó. Vem aqui para baixo. Tá vendo aqui? Firewall será habilitado. Para evitar problema, para não ter que ficar habilitando, liberando porta, essas coisas assim, a gente vai desabilitar. Então clica aqui. Vamos verificar se ele desabilitou. Ó. Firewall será desabilitado. Então, ok. Só isso. Então vamos clicar aqui para iniciar a instalação. Confirmar a instalação? Sim, instalar. Beleza. Agora ele vai demorar um pouco. Então, dependendo de quanto de memória, de CPU que você colocou ali, pode ser que demore um pouco mais ou um pouco menos para você. Então é só aguardar. Terminando essa parte, a gente volta. Vou deixar aqui rolando.
Beleza, a instalação foi concluída, agora ele vai reiniciar o sistema. Vamos dar um OK. Aqui o sistema já está instalado, então a gente vai dar boot do HD. Vou dar um Enter. Aqui pode dar um Enter também. Beleza. Assim que ele carregar, ele vai mostrar essa janelinha aqui. Você pode desmarcar essa opção, exibir na próxima inicialização, tá? Vamos clicar aqui, nesse checkbox e fechar. Pronto, ó, o Linux foi instalado e foi inicializado. Agora a gente vai no menu aqui, dispositivos, discos ópticos e vai remover o disco de instalação do SUSE, tá? Por quê? Toda vez que você iniciar essa máquina virtual, se tiver com o CD de instalação, ele vai perguntar se você quer fazer boot, se quer instalar. A gente não precisa mais de CD para nada, então pode remover aqui. Deu falha ao ejetar, pode forçar a desmontagem. Depois, o que a gente vai fazer? Vai instalar as dependências. Então vamos lá, onde que a gente instala? Vem aqui no menu Atividades, nessa opção para mostrar os aplicativos. E vai clicar aqui no terminal. Aqui no terminal, vamos dar uma olhada como foi o IP dessa máquina, só para conferir. Pode digitar IP espaço ADDR. Ele vai te mostrar as interfaces que tem aqui no Linux. E você vai olhar para essa ETH0. Aqui você viu o IP que ele pegou, 10.0.2.15, que é aquele IP que eu falei para vocês. Ó. Então, qualquer instalação do VirtualBox, ele sempre pega esse IP. Mas, caso apareça outro IP aqui para você, aí vai ser esse vai ser seu IP dentro da máquina virtual. Então, você vai mudar. Eu estou considerando que vai ser esse aqui no tutorial, tá bom? Beleza. Já confirmamos que esse é o IP dentro da máquina virtual mesmo, então tá tudo certo. Agora a gente vai fazer a instalação aqui das dependências. Então a gente vai fazer isso como root, para não ficar pedindo, para não dar erro, né, de autorização ali e tudo mais. Então para você alternar para root, aqui a gente está como ABAP. Para você mudar para root, sudo -i. Aqui ele vai pedir a senha do root, que é ABAP 2025 com A maiúsculo. E aqui ele alternou para a conta root. Agora sim a gente pode instalar as dependências, que seria esse comando aqui, ó. Zipper install uuidd, tá? É a primeira dependência. Então, zipper install uuidd. Vamos dar um Enter. Aqui ele está perguntando se a gente quer continuar. Sim, então aperta Y. Y minúsculo, né? Enter. A gente vai instalar dependência por dependência, mas você pode instalar tudo num comando só, é só colocar o nome de cada dependência ali no final. Agora a gente vai instalar a segunda, zipper install tcsh, Enter. Aqui ele está falando que o gerenciador aqui de instalação ainda está bloqueando, né, o zipper. Vamos dar um não aqui, vamos esperar um pouquinho e tentar de novo. Ainda ele está executando ali. Ó, agora sim. Vamos colocar aqui Y para ele fazer a instalação da dependência. Pronto. Instalamos as duas dependências que são necessárias para a gente fazer a instalação do servidor. Agora a gente vai mexer com a configuração do hostname e do host. Aqui é só para definir o hostname da máquina virtual mesmo, que tem que ser esse, tá, pessoal? Senão não funciona a instalação. E depois a gente vai definir qual vai ser o IP que vai responder por esse hostname. Então toda vez que a gente solicitar dentro do Linux acessar esse hostname por alguma coisa, o sistema operacional vai retornar esse IP aqui, ó, 10.0.2.15, que é o IP da máquina virtual mesmo, né? Eu até deixei aqui uma observação, né, configuração bridge, que caso você atribua um IP específico para a sua máquina virtual, que não seja esse daqui, o 10.0.2.15, aí aqui você vai colocar o IP que você configurou. Então vamos lá. Vamos configurar o hostname. Como que a gente faz? nano/etc, que é o diretório onde está o arquivo de configuração, hostname. Vamos dar um Enter.
Aqui não tem nada. Você vai pegar esse hostname aqui, vamos copiar, entrar na máquina virtual e clicar com direito colar. Tá? Caso o seu copiar e colar não esteja funcionando, pode digitar aqui tranquilamente. Só que lá no começo a gente configurou, né, para ele funcionar a área de transferência ali entre a máquina virtual e a máquina host, né? Então é para funcionar, tá, pessoal? Senão você digita VHCALNPLCI. Depois que você digitou, você vai apertar aqui, ó, Ctrl X para sair. Ele está perguntando se você quer salvar. Vamos dar um Y aqui. E tá aqui o nome do arquivo. Vamos dar um Enter. Pronto, definimos o hostname. Agora a gente vai definir o host, a configuração do arquivo hosts. Então, nano /etc /hosts. Dá um Enter. Aqui já tem um conteúdo nesse arquivo. Não mexa nessas configurações para não deixar nada, não dar nenhum problema aqui na máquina virtual. E no final, onde está branco aqui, ó, você vai digitar esse mapeamento aqui. Ó. Então, copie, clica com o direito, colar. Aqui então é o IP interno da máquina virtual e o hostname que quando a gente acessar esse hostname vai responder para esse IP, para que ele funcione corretamente dentro aqui do Linux. Mesma coisa, Ctrl X, vamos salvar, Y e Enter. Pronto, configuramos aqui nosso arquivo hosts. Agora a gente vai ter que reiniciar o Linux. Então, para reiniciar, pode clicar aqui no Power, no ícone, desligar, encerrar sessão. Vamos reiniciar. Iniciar. Ó, perceba aqui que ele não pediu para fazer boot nem instalação, porque a gente removeu o disco. Agora é só dar um Enter ou esperar ali o tempo, né? Dá na mesma. Vamos aguardar ele carregar aqui o Linux. Pronto, ó, Linux carregado. Qual que é o próximo passo? É fazer a extração dos arquivos do Minisap para uma pasta. Então vamos lá, onde você baixou o Minisap. No meu caso eu baixei aqui, está dentro dessa pasta, os 11 arquivos mais a licença do banco. Então você vai clicar com o direito aqui no primeiro arquivo, na primeira parte, né? E vai extrair. Eu tenho o WinRAR aqui, que é um software específico para extrair e comprimir arquivos, tá? Aqui a extensão é .rar. Ah, mas eu não tenho WinRAR, não quero instalar. Pode extrair aqui pelo Windows mesmo. Se der erro, aqui, às vezes eu tentei extrair pelo Windows e dá algum erro. O WinRAR raramente dá algum erro. Então vou extrair aqui para essa pasta. Vai começar a extrair. Então é só aguardar ele terminar. Beleza, extraiu. Agora vamos dar uma olhada como ficou? Ó, quando você extrair, tem que ter esse conteúdo dentro da pasta. Uma pasta client, que tem o SAP-GUI, para você acessar o servidor SAP, IMG e a pasta server. Tem esse arquivo install.sh, que a gente vai modificar antes de fazer a instalação de fato. Tem o README aqui e a licença, que você pode dar uma olhada, tá? No README tem instruções de instalação, tem uma série de informações sobre o Minisap também. Você pode acessar se você quiser. Beleza, então tá tudo certo aqui. Agora a gente vai extrair a licença do banco. Lembrando aqui, ó, essa licença hoje, ela vai expirar somente em 31 de março de 2027. Então, a cada 2 anos, se não me engano, a SAP lança uma licença nova. Aí você, dependendo da data que você está instalando, vai ter uma licença mais atualizada. Beleza? Então vamos clicar com direito, extrair essa licença para uma pastinha. Vamos abrir aqui, só por curiosidade, vamos dar uma olhada aqui no conteúdo. Clica com direito, vou editar com o Notepad++, né? Ou se tiver só o bloco de notas normal, pode abrir também. Aqui, então você pode ver que a licença está aqui com a data de 31 de março de 2027. Então, voltando ali, o que a gente vai fazer com essa licença? A gente tem que copiar essa licença para dentro da pasta de instalação do Minisap, para que quando ele estiver instalando o servidor, ele já vai detectar que tem a licença ali e já vai colocar na pasta correta. Então, copie essa licença, vamos copiar,
voltar aqui para a pasta de instalação, que é essa daqui, pasta server, tar, x86_64 e vai colar aqui. Então tá aqui a licença. Beleza? Vamos voltar aqui para o tutorial. Então tudo isso aqui eu estou explicando aqui de forma de texto, tá? Onde você vai extrair, como extrair e tudo mais. Agora chegou a parte de aplicar a correção no arquivo install.sh, que você vai ter que acessar esse link aqui, ó. Então aqui está explicando, né, por que você tem que fazer essa correção, por causa da versão do kernel 5.4 superior, senão não funciona. Então se você quiser saber os motivos aqui de forma mais detalhada, é só ler esse post aqui. O pessoal está explicando aqui. Vamos direto para o ponto que interessa a gente, que é já fazer a correção. Então está aqui na parte de baixo. Essa aqui. Então o que você tem que procurar? Essa linha aqui, ó. Então copie essa linha. Vamos lá na pasta que foi extraído e você vai editar esse arquivo install.sh. Clica com direito, editar. Vamos procurar aquela linha. Aqui no Notepad++, Ctrl F, cola e localizar. Localizamos a linha. A linha aqui é a 882. Então hoje é essa linha. Pode ser que a SAP atualize ali os arquivos de instalação e mude um pouco. Então aí varia como que está lá os arquivos. Mas hoje é essa linha aqui. Então encontramos a linha. Da linha 882 até a linha 886, você tem que comentar ou excluir essas linhas. Eu só vou comentar. Como que você comenta? Só colocar um hashtag na frente. Aqui não precisa porque já está comentado. É um comentário mesmo, né? Aqui também, aqui também. Vou salvar. E aqui nessa linha, depois da 886, eu vou inserir o código que tem naquele post. Então pode copiar tudo aqui. Clica com direito, copiar, vai no arquivo e cola. Tudo isso eu estou explicando aqui no tutorial. Você vai comentar das linhas 882 até 886. E vai colocar um hashtag na frente ou deletar. E você vai inserir o código que tem lá no post a partir dessa linha 886. Então já fizemos a correção no arquivo. Vou fechar aqui. Lembrando, é o que está hoje, tá, pessoal? Se a SAP mudar o arquivo de instalação, a linha aqui não vai bater. Aí tem que verificar pesquisando o conteúdo da linha ali, conforme eu já fiz. Beleza, já fizemos aqui o processo para deixar a pasta pronta para iniciar a instalação. Agora a gente tem que compartilhar essa pasta para a máquina virtual, porque a gente fez tudo isso dentro da máquina host, está fora da máquina virtual. A máquina virtual não tem acesso a essa pasta. E como que a gente dá esse acesso? Você poderia copiar, né, esse conteúdo dessa pasta para dentro da máquina virtual ou compartilhar. No caso aqui eu vou compartilhar. Então onde você compartilha? Vamos aqui no VirtualBox, clicar nas configurações, pastas compartilhadas. Aqui não tem nenhuma pasta compartilhada, vamos clicar aqui no mais e informar o caminho da pasta dentro da máquina host. Então, eu vou clicar aqui em outro e vou procurar o caminho correto. Ó, no meu caso aqui é esse daqui, ó, onde eu extraí o Minisap e modifiquei o arquivo de instalação ali, né? E também copiei a licença do banco. Então, essa é a pasta que você vai compartilhar. Aqui ele já pega o nome da pasta e o ponto de montagem é a pasta que vai aparecer dentro do Linux. Então, eu quero barra instalação. Pode ser também qualquer nome, tá, pessoal? Vamos clicar aqui em montar automaticamente e dar um OK. Vamos dar um OK aqui também. Agora, se a gente ir lá na máquina virtual, aqui quando você demora, né, não mexe no Linux, ele pede a senha de novo, tá? É normal. Então, ABAP com A maiúsculo 2025. Vamos aqui no terminal, então atividades, aplicativos, terminal. Já vamos mudar para root aqui, sudo -i, coloca a senha do root. E agora, se a gente olhar aqui na raiz do Linux, na primeira pasta, então vou colocar aqui cd barra para acessar a raiz. Vou dar um comando para listar o conteúdo aqui, que eu quero ver o que tem dentro. E aqui você tem todas as pastas que estão na raiz do Linux, na barra.
aqui está a pasta de instalação. Ó. Então a gente já compartilhou e já apareceu aqui. Vou entrar nessa pasta, então cd instalação. Aqui, se você começar a digitar, ó, inst, começar só a digitar o comecinho da pasta e dar um tab, ele já completa para você. Vou dar um enter e vou listar o conteúdo dessa pasta. Tá aqui todos os arquivos e pastas que ela tem. Agora, para iniciar a instalação, você vai apertar ponto barra install.sh. Tá? Esse é o arquivo que vai iniciar a instalação. Então vamos dar um enter. Aqui ele vai mostrar os termos, né? Você pode ler se você quiser. Vou apertar dois pontos Q para ele pular os termos. E ele já te pergunta, né, se você quer aceitar os termos. Sim, então digita yes. Dá um enter. Pede a senha. Vamos colocar ABAP 2025 com A maiúsculo. Pede de novo. E aqui ele está iniciando a instalação do servidor SAP. É só aguardar. Essa parte demora um pouquinho, tá? Então é normal levar um tempinho aí. E depois a gente volta. Beleza, pessoal. Assim que aparecer essa mensagem aqui final, Installation of NPL Successful, quer dizer que deu certo. Então vamos lá, vamos continuar aqui com o tutorial. Agora a gente vai para a instalação do SAPGUI. Então, onde você encontra o SAPGUI? Lá na pasta que você extraiu os arquivos que você baixou lá da SAP, você vai ver essa pasta aqui, ó, Client. É só entrar. Entre em SAPGUI for Windows e você vai ver esse zip. Clica com direito, faz a extração para uma pasta, né? Lembrando que o SAPGUI é o software que você usa para acessar o servidor SAP, tá, pessoal? Então entre na pasta extraída, entre nessa pasta, entre na pasta Press1, entre na pasta GUI, Windows, Win32 e você vai clicar nesse arquivo setup.all.exe. Vai abrir o instalador. Aqui a gente vai clicar em Next e você pode marcar o que você quer instalar. Eu vou instalaria aqui no caso só o SAPGUI, né? É o que você precisa. Pode instalar também, tem aqui ó, o ícone do desktop, se você quiser, né? Esse aqui não precisa, mas pode deixar marcado também. E vai em Next, Next até finalizar. Eu não vou instalar aqui porque eu já tenho o SAPGUI instalado, tá, pessoal? Então eu vou cancelar no meu caso aqui. Beleza, SAPGUI está instalado, né? Agora a gente vai configurar o SAPGUI. A gente vai configurar qual servidor, qual IP do servidor, instância e tudo mais. Então depois que você instalar o SAPGUI, é só abrir. Ele vai ter um ícone, né? Ou se acessa pelo iniciar ali. E vai abrir mais ou menos essa telinha aqui para vocês. Não vai ter nada no seu caso. Então você vai clicar no novo. Continuar. Ele vai pedir uma descrição. Pode colocar a descrição que você quiser. Eu vou colocar mini SAP. Servidor de aplicação. Qual que é o IP do servidor? No meu caso aqui, a gente vai colocar 192.168.0.10, que é o meu IP da minha máquina host, tá? Se o seu IP é diferente, você vai colocar o IP que você tem aí. E é o mesmo IP que você mapeou as portas também. Lembrando disso, tá?
Se esse IP mudar, é aquela coisa que eu falei. Se você tiver com o DHCP na sua rede, pode ser que um dia você ligue a máquina e esteja com outro IP ali. Então, daí você tem que voltar aqui na configuração e apontar para o IP correto. E lá no VirtualBox também configurar, atualizar o mapeamento das portas, tá, pessoal? Senão não vai funcionar. Você vai tentar entrar no servidor SAP e vai dar um erro. Então, coloque o IP correto que esteja aí na sua máquina, host, instância 00. Isso aqui não muda, NPL também não muda. Vamos completar. E o usuário que você vai usar é o developer. A senha vai ser download com o D maiúsculo e no lugar do L vai ser o 1. Você também tem acesso a um usuário administrativo. Esse usuário não é para desenvolver programas igual o developer. Ele é só feito para tarefas administrativas. Por exemplo, renovar a licença do Minisap, desbloquear o usuário, mudar a senha de usuário, né, se você precisar. Aí você pode usar esse usuário aqui. Tem também o dedic, mas o dedic não precisa acessar não. É mais esses dois mesmo. No dia a dia você sempre vai usar o usuário developer. Então eu já vou copiar esse usuário. E aqui no SAP GUI, no seu caso vai estar assim, tá? Quando você configurar. Se você clicar nesse botão aqui, ele habilita essa parte de comentários. E você pode colar aqui o que você quiser. Eu sempre deixo o usuário e senha aqui, porque você pode copiar, do jeito aqui, colar, ele já vai colocar ali para você. Vou dar 2 cliques aqui para ele abrir o SAP e vou colar. Ó. Ele já cola o usuário e senha no lugar correto. Ou você pode digitar aqui também sem problemas. Aqui o cliente padrão é o 001, é o que você vai usar no dia a dia. Você só vai usar o cliente 000, que eu até coloquei aqui no roteiro, quando você for renovar a licença do Minisap, aí você usa o 000. É só para isso que serve ele. Então aqui, cliente 1, usuário e senha. Idioma só tem instalado no Minisap inglês e alemão. Não tem como colocar português aqui, por exemplo. Teria que instalar. Então você vai deixar em branco que ele já vai colocar o inglês automaticamente. Vou dar um Enter. Ele dá esse pop-up aqui. Já fala aqui que a licença vai expirar em 31/7/2025. Então pode ir usando até essa data. Quando bater essa data, o seu SAP vai parar de funcionar. Tá? Ele vai dar, acho que, erro de licença quando você tentar logar. Aí você tem que seguir um procedimento que eu vou mostrar depois. Eu vou falar disso depois. E tem também o problema da licença do banco, né? Quando a licença do banco expirar também não vai funcionar o seu SAP. Você vai ter que acessar o site da SAP, baixar a licença atualizada, extrair, colocar num diretório específico ali do Minisap e iniciar o servidor que ele vai funcionar normalmente. Depois eu também vou falar sobre esse procedimento. Eu até tenho um vídeo no canal sobre isso, se não me engano. Mas eu vou fazer um novo, tanto da renovação da licença do Minisap como da licença do banco, para deixar para vocês. Eu vou colocar no card e na descrição depois. Então vamos dar um OK aqui. E pronto, ó, já logamos no SAP. Agora o próximo passo aqui é liberar a chave do desenvolvedor. Por que a gente tem que fazer isso? Ó, toda vez que você for criar um objeto dentro do SAP, seja um programa, uma classe, tabela, alguma coisa lá no dicionário, qualquer tipo de objeto, ele vai pedir uma chave desenvolvedor, só que só da primeira vez. Depois que você informar, ele não pede mais. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Na transação SC38, é onde a gente cria os programas. Então entra aqui, vamos criar o programa ztest, clicar aqui no Create. E ele dá esse pop-up aqui, ó, falando que você não está registrado como um desenvolvedor. Você pode clicar nesse link, ele vai abrir uma página do SAP para você logar e tudo mais. Só que essa parte aqui você não tem acesso, somente tem acesso quem é cliente SAP de verdade, né? Quem pagou o SAP, aí pode registrar por lá. Só que no caso aqui é um sistema de treinamento, né? Minisap, só para você treinar ali a BAP. Ele não tem nenhuma transação de negócio, por exemplo, VA01, MM01, esse tipo de transação. Você só consegue criar coisa Z aqui. Então, nesses casos, a gente não vai ter acesso ao portal. Só que a gente pode colocar aqui a chave de acesso do usuário desenvolvedor quando a instalação for inicial. Aí eu já deixei aqui para vocês, ó. Só copiar e colar aqui.
continue. E ele vai pedir aqui o título do programa. Caso você renove a licença do Minisap depois da primeira vez, né, ele vai, talvez essa chave de acesso não vai dar certo. Aí eu achei aqui nesse post o pessoal que informou essa chave para usar nesses casos. Então é a chave alternativa. Se não der certo essa, você usa essa. Então vamos voltar aqui. Título do programa, vou colocar um teste, tipo, programa executável, vou salvar, colocar como pacote local para não pedir request. É só para a gente testar. Vamos colocar aqui qualquer coisa, só para escrever na tela teste. Vou salvar, ativar e executar. Pronto, deu certinho. Então, da próxima vez que você criar outro objeto, eu vou criar aqui um outro programa, ztest2. Ele já não pede mais a chave de acesso do desenvolvedor, porque ele já está registrado. Beleza? Não. Então, próximo passo é renovar a licença do Minisap. Então, como a gente acabou de instalar, você pode usar, se não me engano, por 3 meses. Depois de 3 meses, a licença vai expirar. Então, depois eu vou colocar aqui no card, aqui no card, e na descrição do vídeo, o link de um novo vídeo que eu vou fazer, ensinando como que faz essa renovação. Até tem um vídeo aqui no canal, só que ele está antigo, o áudio está baixo, então eu vou fazer um vídeo melhor. Então, beleza. Depois você também vai ter o problema de renovação da licença do banco. Vou fazer um outro vídeo e colocar o link aqui no card e na descrição do vídeo. Por enquanto você pode usar por 2 anos, que não vai ter problema, né? Só quando expirar mesmo. Agora a gente vai ver como suspender e restaurar a VM. Então vamos lá. Vamos supor que o SAP está rodando aqui, está pronto para usar. Eu não quero mexer mais. Vou fechar aqui o SAP. E temos aqui a máquina virtual. Vou entrar aqui de novo. O SAP está rodando. Como que a gente faz para deixar... Eu quero desligar a máquina, tá? Só que ele está rodando aqui. Para você não ter que parar o SAP, desligar o Linux, depois, quando você quiser mexer de novo, ligar a máquina virtual e iniciar o SAP, fazer todo esse procedimento, você pode simplesmente suspender a máquina. Então, do jeito que ela está rodando aqui, quando a gente voltar, ela vai estar também funcionando. Então, eu vou fechar aqui, vou clicar nesse... Pode fechar a máquina virtual mesmo? Ele vai perguntar se você quer salvar o estado da máquina. Quero salvar. Então, do jeito que ela está aqui, ele vai salvar a máquina virtual. Vamos aguardar. Beleza. Aí você pode desligar a máquina. E depois, quando você quiser mexer de novo, é só abrir o VirtualBox e iniciar. Ele vai restaurar o estado da máquina como ela estava, né, antes de você fazer a suspensão. Então é só aguardar. Pronto. Máquina virtual voltou como ela estava, ou seja, o SAP ele tem que estar rodando ainda. O banco de dados, a parte da aplicação e tudo mais. Então vamos conferir se ele realmente está online. Vamos abrir o SAP GUI, dá 2 cliques, né? Deixa eu copiar o usuário e senha aqui de novo. Dá 2 cliques. E está aqui, ó, tá online. Vou entrar aqui no SAP, está funcionando normalmente. Então é assim que você suspende e restaura a máquina virtual. Agora vamos ver a situação de desligar e ligar o SAP. Então vamos supor que você não quer suspender, você quer realmente desligar. Ou vamos supor que você estava mexendo no SAP e caiu energia. Aí a sua máquina virtual ela vai desligar, né, de forma forçada. Então nesses casos que você precisa iniciar o Linux e depois iniciar o SAP, vou mostrar aqui como que faz. Então para desligar corretamente o SAP, você precisa dar um stop nele. Se você desligar o Linux aqui, ele vai desligar com o SAP rodando ainda. Então você está dando uma chance ali de dar algum problema, né? Romper algum arquivo. Então para evitar esse cenário, vamos parar o SAP antes de desligar o Linux. Como que você faz isso? Vamos digitar aqui, ó, stop SAP espaço all. Dá um enter. Ah, eu não tô dentro dele, tá? Eu tô dentro como root aqui. Primeiro você tem que entrar
como npl adm. Então vamos lá. Sudo npl su npl adm. Aqui, ó. Já estou com o npl adm aqui. Então vou dar um stop sap off. Ele vai começar a parar o banco de forma correta, né? Então vamos aguardar. Lembrando que a SAP nos manuais ali, ela sempre fala para você iniciar e parar o SAP com o usuário npl adm, tá? Beleza. Então parou aqui o SAP, agora sim a gente pode desligar o Linux. Então vamos clicar aqui no Power, desligar e encerrar, vamos desligar. Ou você poderia reiniciar também sem problemas, tá? Vamos desligar. Pronto. Desligamos. Então você pode desligar sua máquina física mesmo, né? E quando você voltar, é só iniciar, abrir o VirtualBox, né? Iniciar a máquina virtual. Aqui vamos dar um Enter. Beleza, com o Linux iniciado, agora a gente vai abrir o terminal. E vai logar com o usuário npl adm. Então digite sudo npl adm. Coloque a senha aqui. ABAP 2025. Desculpa. Su só. Su npl adm. Senha. Sudo é para comando, né? Beleza, estamos com o usuário npl adm. Agora você vai dar um start sap espaço all. Esse comando inicia o servidor SAP. Vamos aguardar. Beleza, quando ele terminar de executar aqui, o SAP é para estar online. Vamos testar? Vai lá no SAP GUI. Vou copiar novamente aqui. Dá 2 cliques. Ó, demorou um pouquinho ali, mas abriu. Ó. Então, Ctrl V e um Enter. Pronto, ó, o SAP subiu corretamente. Agora, próximo passo. É mudar a senha do developer. Caso você não queira usar essa senha aqui, download, desse jeito, você pode mudar. Onde você muda? Na transação SU01. Então aqui você pode colocar developer. E você vai clicar nesse ícone aqui, ó, Change Password, para modificar a senha. Aqui, se você colocar uma senha nova e tentar logar depois, ele vai pedir uma nova senha, tá? Então seria uma senha temporária. Então já considere isso. Então vou colocar aqui ABAP 2025, igual ao do Linux, né? Vou dar um Enter, um OK aqui. Ó, a senha foi modificada. Vamos testar? Vou fechar o SAP GUI, vou entrar de novo. Eu vou tentar usar a senha antiga. Ó. Olha o que vai acontecer. Ó, o nome ou a senha está incorreto. Repetir o logon. Então, a senha antiga não vale mais. É a nova senha, que é ABAP 2025, com A maiúsculo. Aí ele está pedindo a senha de novo, né, para trocar de novo. Então, aqui vai ser a senha definitiva. Então, vou colocar aqui mundo ABAP. Mas pode colocar o que você quiser, tá? Aqui ele já te fala, né? Sempre que quando você erra a senha, ele te avisa quantas vezes
a senha foi errada desde a última vez que você logou. Então aqui, como eu tinha errado uma vez, ela apareceu aqui uma vez. Vamos dar OK. Então beleza, ó, se você tentar logar de novo, agora a senha é WindowBAP, ele não vai pedir para trocar de novo. Ó. É a definitiva mesmo. Então, assim que você troca se você quiser, não precisa trocar não. Agora a gente vai testar o Fiori. Como que a gente testa? A gente tem que acessar via navegador. Tem uma transação que já facilita para a gente. Ele já abre na URL correta, que é essa daqui. Então vamos lá no SAPGUI. Eu vou colar ela aqui. E percebam que essa transação ela tem um /n antes. Por que tem esse /n? Porque se a gente tentar acessar sem o /n, ele não acessa. Ele fala que a função não é possível. Ele não entende como uma transação. Se fosse uma transação que não tivesse o /n, funcionaria normal. Mas como essa tem o barra aqui no começo, você tem que colocar um /n aqui, ou /o também, daria certo. Então, vou acessar aqui. Pode dar um Enter aqui, ele vai abrir. Se você quiser abrir o Fiori várias vezes, compensa você colocar nos favoritos. Então, clica com direito aqui, vamos inserir aqui uma transação. Aí não precisa do /n. Dá um OK aqui, e daí já fica aqui. É só dar 2 cliques que ele já abre para você. Então, ou você digita assim, ou você clica aqui nos favoritos. Vou clicar aqui nos favoritos. 2 vezes. Ele abre aqui o navegador, né, na URL correta. Vamos aguardar. Ó, ele não conseguiu encontrar a página, tá? Eu vou copiar esse aqui e vou abrir no Chrome, porque o Internet Explorer não dá para usar mais, né? Muito antigo. E vou explicar aqui por que não está funcionando. Vamos só esperar ele tentar carregar aqui. Beleza, deu erro aqui, ó. Deu um timeout. Ele ficou tentando por um tempo, né? Acho que 30 segundos. E como não respondeu, ele já dá esse erro aqui no navegador. Por que deu esse erro? Porque esse hostname aqui, esse nome, ele não é acessível da máquina host, tá? Eu estou fora da máquina virtual. Então, quando eu acesso isso aqui, o Windows está procurando qual que é o IP que está respondendo por esse nome. Só que eu não tenho esse mapeamento aqui na minha máquina host, no Windows. Eu tenho que fazer esse mapeamento. E onde que eu faço? No arquivo hosts, igual do Linux lá, né? Tem o arquivo hosts do Linux, que fica no etc. E aqui no Windows é outro lugar. Claro que assim, vamos supor, se fosse um domínio que está cadastrado já num servidor DNS, dentro da rede, ou na própria internet, ele já funcionaria. Só que nesse caso, ele só é local. Então, como está só local, a gente precisa mapear aqui no Windows. Então, aonde está esse arquivo do Windows? Vamos abrir aqui. Eu deixei aqui no tutorial o caminho completo. Esse arquivo aqui, ó. Então, vou acessar a pasta. E vou editar o arquivo hosts. Vou abrir com Notepad++ ou com bloco de notas normal. Aqui eu já estava testando, né, antes, mas eu não mapeei ainda, né, esse IP aqui não existe. No seu caso, vai estar assim, não vai ter nada. Então aqui a gente vai mapear o hostname, que é esse mesmo aqui, VHCALNPLCI, para o IP que tem o SAP rodando. No caso aqui vai ser esse daqui, no meu, né? Quando eu salvei, ele pediu para mudar para o administrador. Assim, pronto. Então, no meu caso, tá rodando nesse IP, tá? Que é a minha máquina host. Mas não necessariamente nesse IP, né? Ele está dentro da máquina virtual. É que a gente fez aquele mapeamento de porta. Então, quando alguém solicitar alguma coisa nesse IP e na porta 3200, 3300, naquelas portas que eu já mapeei aqui, ó. Então, sempre que alguém pedir alguma coisa nessa porta e nesse IP, o VirtualBox vai mapear para dentro da máquina virtual, tá? Por isso que vai funcionar. Então, aqui, fizemos esse mapeamento aqui agora do hostname para esse IP. Agora sim, quando a gente tentar acessar o Fiori, ele vai cair no servidor SAP. Então, eu vou dar um Ctrl F5 aqui. Ó, já até mudou. Ele achou o servidor SAP. Só que deu um erro. Por quê?
Porque essa URL aqui não é a que a gente quer acessar. A gente quer acessar o Fiori Launchpad. Então, para acessar o Fiori Launchpad, vamos voltar lá no SAP-GUI e clicar de novo. Ó, deixa eu copiar a URL certa aqui. Vou colar. Vou dar um Enter. Aqui ele deu esse erro, né? Que a sua conexão não é particular. Por quê? Porque esse certificado aqui a gente está acessando com HTTPS. Ele estava acessando na porta 8000 como HTTP. Só que ele já tem um redirecionamento automático ali, né? Quando você acessa HTTP, ele já muda para o HTTPS. Por isso que ele já mudou aqui automaticamente. Ele colocou o protocolo HTTPS na porta 44300. Quando você acessa um site que tem HTTPS, essa camada de segurança adicional, com certificado, criptografia e tudo mais, ele verifica se o site que você está acessando, que no caso é esse aqui, bate com o que está no certificado. Primeira coisa que ele faz. Depois ele também valida se o certificado é válido. Então, ele está expirado ou ele já é válido, né? Então, ele faz uma série de verificações. E quando não bate uma dessas verificações, ele dá esses erros aqui. Se você quiser ver, ó, só clicar aqui nos detalhes do certificado. Você vai ver, ó, qual que é o nome que está aqui. VHCALNPLCI. E qual que é o nome que está aqui? Asterisco.dummy, então poderia ser qualquer coisa aqui. Antes, é um coringa, né? .dummy.nodomain. Então, como o domínio que está aqui não bate com o domínio que está aqui, ele já fala que não é seguro. Agora vamos ver a validade. É válido, ó, ele vai expirar em 31 de dezembro de 2037. Então, por essa data aqui, está ok. E ele emitido em... Então, ele foi emitido em 2017, então a data de hoje está entre essas duas datas. Então, com relação à validade, está tudo ok. Só não está batendo no domínio aqui, porque esse certificado é autoassinado. Tá? Ele não tem um outro certificado que valida ele, né? Geralmente vocês têm 3 níveis aqui. Aqui, como ele é autoassinado, ele só tem um nível que é ele mesmo, né? Então, nesses casos aqui, a maioria dos navegadores hoje em dia não vai considerar como confiável. Mesmo que estivesse batendo o domínio aqui, ele ia ver que é autoassinado e já não ia aceitar. Então, teria que ter 3 níveis aqui. E essa data aqui também não poderia ser tão longa, tá? Antigamente poderia. Hoje em dia, no máximo, é 1 ano aqui de validade tem que ter. Então, por uma série de fatores aqui, esse certificado não é válido. É só para explicar, tá, pessoal? Não precisa se preocupar com isso, não. A gente não vai mexer com o certificado, tá? Vai usar do mesmo jeito aqui. Você vai clicar em avançada e vai clicar nesse link. Para a gente acessar o site, mesmo sabendo que o certificado não é válido, não é confiável. Mas aqui, como a gente está desenvolvendo, né? Coisa para testar, para aprender, não tem importância. A gente pode acessar isso aqui. Se fosse um site em produção, aí sim poderia estar na internet, né? Aí sim você pode estar mais preocupado. Mas isso aqui é para a Basis resolver, tá, pessoal? Não é para a gente, não. Então, beleza, vamos acessar mesmo assim, não seguro. Vamos clicar aqui nesse link e pronto. Ó. Ele encaminhou lá para a página de login. Só que antes de acessar o Fiori Launchpad, você tem que estar autenticado, por isso que ele mandou para cá. Tá? Se você já tivesse autenticado, ia cair lá no Launchpad mesmo, que é onde é a parte inicial, onde aparecem todos os aplicativos Fiori. Então aqui vamos ao nosso usuário Developer, senha MundoABAP, que eu acabei de alterar, e o idioma é inglês, porque esse servidor só tem inglês e alemão instalado. Então vamos ao inglês. Clica aqui em Logon. E essa parte vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque é a primeira vez. A gente acabou de instalar o SAP e está acessando na primeira vez. E na primeira vez, tudo que você vai acessar, ele vai compilar. Então aqui não aparece, mas se você quiser ver o que ele está fazendo, pode ir lá no SAP-GUI e na transação SM50. E aqui mostra tudo que está sendo processado no SAP, tanto em diálogo, né, que é esse tipo aqui, que seria as telas, né, que você está mexendo aqui no SAP-GUI. Tem processo de atualização e de background aqui. Tem uma série de processos aqui, né? Tá vendo aqui que está esse ABAP Generation? Isso aqui é a ativação, tá? Tá compilando o programa e tudo mais, né? Porque é a primeira vez. Sempre que vocês verem esse comecinho aqui, esse prefixo, barra, o i5, o i2, é coisa web, né? Coisa aqui do Fiori. Então, como a gente está acessando aqui, ele está gerando lá, ó. Então, agora, vocês vão esperar.
Não adianta a gente tentar atualizar aqui que não vai rodar, ele tá gerando tudo lá pra gente e quando terminar vai aparecer aqui o Launchpad, tá? Então vamos acompanhar aqui. Ó, tá fazendo um monte de ativação, geração ali. Ó, tá aparecendo aqui atrás, ó, o Launchpad, mas ainda não carregou. Tá vendo que ele só tá com o fundo aqui, não tem nenhum aplicativo? Porque ainda tá gerando, tá? E tem uma coisa, tem mais coisas que ele faz aqui, além de gerar as classes, programas que ele está acessando aqui. Ele também carrega a parte do front-end, arquivo JavaScript, CSS, HTML, tudo que o SAP UI5, né, que é o framework que os aplicativos Fiori usam. Se apertar F12, consegue acompanhar. Você vem aqui no Network, depois você pode ver. Se der um F5 aqui, ele vai te mostrar tudo que ele está carregando. Então, como ele está acessando a primeira vez, ele também está acessando tudo online. Ele vai lá onde tem que pegar o arquivo JavaScript e baixa para sua máquina. Aí a próxima vez que ele tentar acessar esse arquivo, ele vai estar em cache. Já vai estar no seu disco, então vai ser muito mais rápido. Então a primeira vez sempre vai ser demorada, normal. Vamos continuar acompanhando aqui. Quando a gente ficar atualizando e parar de aparecer aqui coisas aqui nos processos, quer dizer que ele já carregou tudo que a gente precisava. Então ainda está carregando coisa aqui. Ó, começou a aparecer aqui, ó, dois aplicativos, só que ainda não está carregado a 100%. Ó. Vamos esperar mais. Ó, beleza, terminou de carregar. Ó. Pode ver que eu estou atualizando aqui e não muda nada aqui. Ó. Ele só fica com esse CL Server Info, que é a própria janela que eu estou aberta aqui. Ó. Beleza? Então, aqui já carregou os aplicativos. Aqui, ó, parte dos arquivos do front-end, né? Então, essa aqui também, a primeira vez demora para carregar. Se eu der F5 aqui, ele vai sair carregando tudo de novo. Ó. E muita coisa já está em cache. Tá vendo aqui que esse 200, que é o status de resposta, está em preto e aqui está em cinza, né? Que está em cinza está em cache. Ó. Então já está aqui no meu disco. Então, ó, levou 0 milissegundos para carregar. Então já está aqui, não demora nada, né? Agora tudo que é online, que ele vai lá buscar no servidor e tem que pegar a resposta de lá, aí é mais demorado, né? Beleza, então agora vamos acessar esses aplicativos para ver se realmente está funcionando, né? Fiori aqui. Mesma coisa, ó, quando você acessa um aplicativo pela primeira vez, vai ser mais lento, porque ele tem que carregar tudo que está no cache, né? Que não está no cache. Tem que carregar tudo lá do servidor. E a parte do back-end também, né? Aqui ele pode acessar classes do aplicativo e tudo mais. Ó, terminou de carregar. Então tá aqui, ó, o aplicativo funcionando. Ó. Beleza? Então o Fiori está acessível e funcionando aqui. Agora seguindo aqui, testamos o Fiori, configuramos aqui o arquivo host e finalizamos, tá? Então mais informações, verifique sempre a descrição do vídeo, né? Caso eu esqueci alguma coisa ou falei alguma coisa errada, eu vou colocar uma nota ali no vídeo, além de ter todo esse tutorial aqui, esse passo a passo, para que vocês possam copiar, conferir as informações, tá? E aqui também eu deixei algumas fontes, né? Então, por exemplo, esse aqui é o manual de instalação feito pela própria SAP, do Minisap, caso você queira acompanhar por aqui também, é possível. Aqui fala sobre a parte de licenças do Minisap, como que renova e tudo mais. E aqui é aquele post que eu falei sobre registro de objetos, né, do usuário desenvolvedor. Então o pessoal está discutindo aqui sobre isso, tá? É onde eu peguei aquela chave de acesso alternativa desse link aqui. Beleza, pessoal?
Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com os amigos, alguém que está querendo instalar o Minisap para praticar ABAP, Fiori. Comente aqui também se você conseguiu fazer a instalação com sucesso. Acho que é importante, né, saber quem está conseguindo instalar, se está dando algum erro para você. Aí você pode colocar ali e eu vou tentar te ajudar. Mas é aquela coisa, sempre faça a instalação aqui do jeito que eu fiz, sem mudar nada, usuário, configuração, porque no outro vídeo as pessoas alteraram, tipo, eu quero um outro usuário, quero outra senha. Mudei o hostname. Aí não funciona, tá? A não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo, né? Se você é um usuário avançado, pode ser que não dê problema. Mas se você nunca fez a instalação e não domina muito, eu recomendo que não mude nada do que eu estou fazendo aqui. Principalmente a versão do SUSE, que muita gente estava com esse problema, e a versão do SAP, né? Esse tutorial é para essa versão. Pode ser que a SAP lance uma versão nova que mude alguma coisa e não funcione. VirtualBox, a versão do VirtualBox não tem problema. Isso aqui raramente vai dar algum problema, mesmo que seja uma versão mais atualizada, né? Mas caso dê algum problema, use essa versão que não tem erro. Esse aqui eu já testei várias vezes e funciona. Beleza? Então, muito obrigado e até mais.